Para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, eu vou contar um pouco da minha história e o porquê que eu decidi ingressar na tatuagem. Meu nome é Raquel Areias, eu estou dentro da arte desde quando eu sou pequena. Gosto muito de desenhar, desde sempre eu desenhei muito. O meu pai, em horas vagas, ele pintava quadros em tinta a óleo. E a minha mãe organizava e fazia bolos de festa, então eu sempre tive muito contato com a arte desde pequena, mas de forma coadjuvante. Quando eu fiz os meus 18 anos, eu fui obrigada a escolher uma profissão. Eu escolhi arquitetura por tentar unir duas coisas que eu considero bem importantes, que é arte e empreendedorismo. Quando eu finalizei o meu curso, eu tive várias adversidades e acabei me decepcionando um pouco com a profissão. Em 2015, eu saí de São Paulo, minha cidade natal, para ir para o Rio de Janeiro em busca de novas oportunidades, principalmente em obras olímpicas. E eu consegui trabalhar em obras olímpicas, consegui um emprego legal no Rio de Janeiro, mas infelizmente depois das Olimpíadas o Rio teve uma grande crise econômica, assim como o Brasil inteiro. Então a empresa que eu estava já estava meio fadada a falir. Como eu sempre desenhei, eu já estava atenta a essa situação, eu comecei a fazer caricaturas em mangá para eu conseguir levantar um dinheirinho. Antes de entrar na faculdade, eu já tinha feito alguns cursos de desenho, inclusive cursos de mangá. Foi surpreendente eu ver que tinha pessoas que queriam comprar aqueles desenhos, porque eu não me julgava tão boa para que eu conseguisse vender a minha arte. Desde sempre, na minha cabeça, a arte não era algo que daria para fazer dinheiro, era somente um passatempo ou algo que eu podia fazer para me divertir. E quando eu comecei a ganhar dinheiro com essas caricaturas, que eram bem simples, e hoje em dia eu olho para trás e não acho boas, eu nem sei realmente como que alguém conseguia comprar aquilo, mas as pessoas gostavam bastante. Quando eu comecei a fazer as caricaturas, eu comecei a sentir prazer em desenhar e ganhar dinheiro com algo que eu gosto. Foi quando eu vi pela primeira vez que eu falei, nossa, dá para ganhar dinheiro com alguma coisa que eu gosto, eu não sou obrigada a trabalhar em um ambiente empresarial, sabe? Quando eu olhei a minha volta, eu já estava formada há um tempo, já era mais adulta, eu vi que tinha muitas pessoas que era do ambiente de tatuagem, que curtia tatuagem, e eu comecei a pensar, por que não entrar na tatuagem? Quando eu decidi pela minha profissão em arquitetura, a tatuagem era vista com muito preconceito, então nunca tinha passado na minha cabeça ser tatuadora, até porque eu não tinha nenhum estereótipo de tatuadora, eu sempre fui muito nerdinha, uma pessoa um pouco até isolada, pouco comunicativa também, então eu não fazia muito o perfil de tatuadora, eu nunca tinha me imaginado tatuadora. Quando eu decidi então ir atrás da tatuagem, eu comecei a ver alguns vídeos no YouTube, mas não tinha ainda muito material disponível na internet em relação a isso. Eu não conhecia muita gente, eu nunca tinha entrado num estúdio, a não ser para fazer a minha primeira tatuagem. Então eu comecei a ir atrás de alguns amigos tatuadores que eu tinha para me ensinar. Na época foi bem complicado, quase nenhum tatuador quis botar fé em mim. Então foi bem difícil eu conseguir a minha primeira oportunidade ou alguém que quisesse ensinar para mim. Uma menina com essa cara de burguesinha que eu tenho e que não tem nada a ver com o estilo de tatuagem que é aquele descoladão e tal. Nessa época, o único que se dispôs a me ensinar foi o John Gozzi. Foi em 2016. Fechei um pacote, vamos dizer assim. Então a gente passava o sábado inteiro no estúdio. Na parte da manhã eu treinava em pele de porco e na parte da tarde eu observava ele, como é que ele atendia os clientes e como era feito todo o processo. O curso era para durar em torno de 3 meses, mas eu estava passando por uma grande situação adversa, eu estava passando por uma separação e problemas também financeiros e até mesmo de autoconhecimento meu, porque eu fiz uma mudança muito grande e muito rápida na minha vida. Eu saí de um estado para o outro e estava mudando de profissão, mudando tudo. Então foi bem complicado isso para mim, acabei às vezes não dando tanta atenção para o curso de tatuagem que ele estava me dando e perdi um pouquinho de tempo ali, que era para ser 3 meses, acabou se tornando 6 meses, mas ali eu consegui ter uma base bem legal e bem sólida com ele. Quando eu fiz o meu primeiro trabalho, a minha primeira tatuagem foi uma rosa e é até por isso que eu escolhi colocar a rosa no curso e eu fiz uma rosa numa amiga minha que virou até a minha cobaia para várias coisas. Ela tinha muita confiança em mim, ela estava muito tranquila e eu estava explodindo
explodindo, porque era a primeira vez que eu ia ter contato com alguém, né? Uma pele humana de verdade, que sangra. Então, ela decidiu lindamente fazer a rosa aqui, na parte da frente, aqui do ombro. Para quem já é tatuador, sabe que essa região aqui não é uma parte tão fácil de tatuar. Era na cara dela, praticamente. Então, eu tava com muito medo de fazer alguma coisa errada e ficar estampado. Todo mundo que visse a menina ia ter o erro meu aqui estampado, que assim. Eu lembro que eu fiquei muito nervosa. Parecia que tinha 15 bombas amarradas em mim, assim. Se eu errasse, eu ia explodir ali. Eu fiquei tão nervosa que eu lembro que quando eu voltei para casa eu dormi em torno de 18 horas seguidas de tanto nervoso que eu passei. Mas quando eu terminei a tatuagem e eu olhei, depois a gente pegou o metrô junto, sabe, para voltar para casa. E eu olhei para aquela tatuagem, eu tenho a sensação até hoje, assim, eu olho assim e falo, caraca, velho, foi eu que fiz, velho. Caralho, eu consegui fazer isso, sabe? Eu consegui. Mesmo com todas as adversidades, tudo que aconteceu, eu consegui. Então, assim, eu sou chorona. Quando eu olhei e eu vi que eu consegui, foi a melhor sensação, velho. A melhor sensação do mundo pra mim. Aí depois eu fiz um outro trabalho que foi, assim, é como se fosse a minha conclusão do curso. Então eu fiz o primeiro trabalho, a rosa preta e cinza, e um outro trabalho, a rosa colorida. Eu fiz o segundo trabalho, a rosa colorida eu já estava mais segura, entre aspas, né? Mas foi numa região mais tranquila, então eu já fiquei mais de boa. Quando eu tive essa experiência foi quando eu descobri que, cara, AutoCAD nunca mais, eu não tinha nascido para ser arquiteta. Eu acho que, bom, hoje em dia eu tenho certeza que eu nasci para mudar a vida das pessoas de outra forma. Não é construindo casa, não é desse jeito. Mexendo mesmo com tatuagem, tendo experiência de perto, é dessa forma. Em 2017, eu era ainda muito recente na tatuagem, né? Eu tinha 1 ano, nem isso, de tatuagem ainda, eu era bem aprendiz. Foi na época que eu conheci o Franklin Dias, que hoje é meu companheiro. Ele também já é um tatuador experiente, ele me ajudou muito a desenvolver o meu trabalho. Antes de entrar em um estúdio mesmo, eu tive oportunidades de atender em estúdios privados, então tinha um amigo ou outro que cedia o espaço para mim e isso foi muito importante também nos meus primeiros passos. Eu sou muito grata a isso. Por conta desses trabalhos que eu fiz em cantinhos escondidos, né, em quartinhos escondidos, foi quando eu comecei a ter depois as minhas primeiras oportunidades em estúdios maiores, assim. O Frank sempre me motivou muito a desenhar e a melhorar o meu trabalho, então a partir disso eu comecei realmente a buscar um pouco mais. Eu sempre tive apoio também da minha família e isso mudou bastante. No começo eu tive uma certa resistência, porque você mudar de uma profissão reconhecida, né, arquiteta, né, então tinha um número de um CREA, vamos dizer assim, que a arquitetura é CAL, né? Então era uma outra presença. E de repente virar tatuadora, sabe? As pessoas realmente olharam assim e falaram, que isso? A minha mãe falou que na época foi uma decepção para ela, sabe? Mas para mim estava sendo a minha melhor atitude. E foi difícil pra caramba, passei por muito perrengue, porque eu larguei realmente um emprego fixo para virar autônoma e eu não tinha nenhum cliente ainda. Então foi bem difícil até eu conseguir me estabilizar. Em 2018, o Frank abriu o estúdio dele, que é a Black Cave. Hoje esse estúdio é nosso. Em 2018 eu entrei no Lady Luck, que é um estúdio só de mulheres, bem conceituado no Rio de Janeiro. Quando finalmente eu estava começando a ter a minha estabilidade financeira, o Covid chegou no Brasil e eu fui obrigada a parar o meu trabalho. A gente teve algumas estratégias para conseguir ganhar uma grana e eu comecei a trabalhar com commissions, que é vender arte pela internet. Fiz curso também com um amigo meu, o Alan, e ele me ajudou muito também a mudar o meu trabalho. E durante a pandemia, que foi a época que eu mais aprendi e que eu acredito que todo mundo mais teve problemas e adversidades. Eu passei um grande perrengue financeiro também, mas foi a época que eu mais me dediquei a estudar e melhorar o meu trabalho. E depois que eu voltei da pandemia para os atendimentos, o meu trabalho fez um boom. Foi assim, eu trabalhei muito, tinha muito cliente. Eu trabalhei igual uma maluca mesmo para tentar recuperar o dinheiro todo que eu nunca tinha guardado. Quando eu comecei a ter esse reconhecimento de cliente, que eu comecei a ter a agenda um pouco mais cheia, é muito gratificante.
gratificante as pessoas irem atrás da sua arte, sabe? Depois disso, eu também entrei no Artline, que é o estúdio da Luísa Fortes. Ela também é uma grande referência para mim, então é muito gratificante também trabalhar com ela. E hoje eu atendo nesses 3 lugares, com a Luísa, no Lady Luck, e com o Frank, na Black Cave, que é o nosso estúdio. Por conta da minha família ser toda de São Paulo, a ponte aérea entre Rio e São Paulo para mim foi sempre muito frequente. E desde quando eu comecei a tatuar, eu tenho clientes fiéis em São Paulo também, o que me fez buscar um lugar para eu também atender. Foi onde eu encontrei o Tattoo Ink Shop Studio. Fui muito bem recebida por toda a equipe. Conheci o Sérgio, que é um ótimo tatuador também, é uma ótima referência para mim de colorido. E foi através disso tudo que eu cheguei na MyArt. Eles me fizeram a proposta de fazer o workshop para iniciantes e de princípio eu fiquei bem temerosa, até porque, como vocês podem ter percebido, a minha história na tatuagem ela é recente. Eu tenho em torno de 5 anos de tatuadora profissional. Eu senti um peso muito grande na hora de falar, olha, eu vou passar todo o meu conhecimento. Mas no final das contas eu achei que o fato de eu ter só 5 anos de tatu e hoje conseguir executar um bom trabalho é um motivo ainda maior para conseguir ministrar esse workshop para vocês. Talvez dessa forma e passar para vocês tudo aquilo que eu recebi também de forma picadinha, mas que me fez caminhar com mais rapidez em direção ao que eu tenho hoje. Então, o meu propósito aqui com vocês é passar de forma rápida tudo aquilo que vocês podem fazer para melhorar o trabalho o mais rápido possível e conseguir chegar num grau de excelência com mais facilidade. Espero ser útil para vocês, espero que esse curso seja ótimo para vocês também. O método que a gente desenvolveu também nesse curso foi bem embasado em toda a minha caminhada, então, como eu também tive um princípio onde sempre falavam para mim que o melhor é a arte autoral, e eu realmente tive um reconhecimento muito maior e eu me destaquei em relação aos outros profissionais por ter um trabalho autoral. É isso que a gente preza nesse curso também, por isso que a gente dá uma base em desenho. O curso ele é compacto, então eu não consigo passar todas as técnicas de desenho nele, porque o meu objetivo final é que você saia tatuando. Saiba sempre que quanto mais você desenhar, quanto mais você se esforçar e mais você estudar, o seu resultado vai ser melhor e o seu brilho vai ser mais intenso, então você vai se destacar com mais facilidade. Para tatuar, você não necessariamente precisa saber desenhar, mas sabendo desenhar, você vai ser um tatuador muito mais ilimitado e que vai conseguir atrair mais clientes que confiem no seu trabalho. Você desenhar vai trazer muito mais confiança do que você simplesmente pegar e copiar um trabalho da internet. Sobre referências artísticas que eu uso muito no meu trabalho, eu gosto muito do Alfonso Mucha. Eu gosto também muito de arte nouveau, apesar de não conseguir retratar isso tão diretamente no meu trabalho, porque eu trabalho com cores mais vivas na maioria dos meus trabalhos. Todo aquele ar mais convencional me encanta muito. Já no mundo da tatu, a primeira tatuadora que eu sempre admirei e eu continuo admirando até hoje é a Teresa Sharp. Ela tem obras enormes, fechamentos grandes e com uma ótima colocação. Ela consegue fazer uma composição maravilhosa, no qual fecha um membro inteiro e você não fica poluído, você se perde porque tem uma imensidão de detalhes e é muito bonito. Então eu gosto muito do trabalho da Teresa Sharp. Outro tatuador que eu admiro bastante e que é bem jovem é o AG. Eu gosto muito das cores que ele usa e do método que ele faz também, a maioria dos trabalhos dele. É muito bonito, é bem dentro do Neutrad e é um trabalho que eu gosto muito. Para me aperfeiçoar nas flores, eu me inspirei bastante na Jane Tonic. Já em aquarela, eu admiro muito o Russell. O Instagram dele é o Find Your Smile. Ele tem uma composição com cores maravilhosas e eu gosto bastante dos traços mais grossos dele. Dentro do aquarela ainda, eu gosto muito da Cláudia Dente. O Instagram dela é Claudine93. Eu gosto da brincadeira que ela faz com os vazados de aquarela no fundo.
Para o colorido, eu admiro muito o trabalho da Daria. O Instagram dela é Pirogenco Tattoo. Ela faz uma mistura de stickers com realismo colorido, de uma forma bem divertida e bem bonita. Inclusive, eu acho até rápido o jeito que ela trabalha. É muito legal também, eu admiro bastante o trabalho dela. Para Black Work, eu sempre me inspirei bastante no Fredão. Ele tem um trabalho muito bom também, é bem dinâmico, você consegue ver vários traços diferentes naquele trabalho. Como é que eu posso dizer? É bem completo o trabalho dele, é bem expressivo também. Então, recomendo muito, caso você queira seguir no Black Work, você ter o Fredão também como referência. Para sketch colorido, eu me inspiro muito no Ferrod. Ele tem uma composição maravilhosa também com as cores. E o sketch dele, mesmo sendo sketch, consegue ser limpo e bem artístico. Falando em artístico, lado artístico, eu gosto muito do Victor Montanghini. Ele também tem uma pegada bem artística, bem livre. Pinturas às vezes um tanto quanto abstratas, que retratam muito sentimentalismo na tatu. Eu também gosto bastante dos imensos florais da Ziwa, eu acho que é assim que se fala. Gosto da composição em Art Nouveau, do Hannah Flowers. Também é bem famoso, Hannah Flowers. Já no New School, eu gosto muito do Victor Schill. Eu adoro o jeito que ele faz os personagens, as cores, de forma realista também, mesmo sendo bem escrachado e exagerado. E como eu trabalho com um pouco de cada estilo, eu sou uma tatuadora eclética, faço um pouco de cada coisa. É importante você ter várias referências também de estilos variados para você trazer para o seu trabalho e escolher, às vezes, a melhor forma de retratar uma tatuagem para o seu cliente, embasado em várias referências diferentes, onde você possa se sentir mais confortável em tatuar ou também ter algum tipo de base diferente para o seu trabalho. Eu aconselho você a buscar outros tatuadores e também outros artistas fora da tatu, para que você tenha mais referências e quanto mais referência você tiver, melhor o seu trabalho vai ser. Às vezes a gente costuma trabalhar sozinho e não saber por onde partir, então você tendo outros tatuadores ou outros artistas no qual você admira, vai fazer o seu trabalho fluir com mais facilidade. Então não se incomode em pegar um pouco de um artista, um pouco de outro e trazer para o seu trabalho. Isso é o que vai enriquecer ainda mais o seu trabalho e com o passar do tempo você vai conseguir a sua própria característica. Bom, agora que vocês já sabem um pouco sobre mim, vamos seguir para as próximas aulas.